Oi, Mofis, tudo bem com vocês? Essa é uma aula extra de biologia, certo? Essas aulas extras vão ser divididas em 3 partes. Esse vídeo aula vai ser a primeira parte, certo? Vejam só. Esse conteúdo que eu vou começar a explicar a vocês hoje é um conteúdo que veio no reorganizador curricular para serem vistos por vocês, mas devido ao nosso calendário apertado e a quantidade de assuntos da 4ª unidade, ele praticamente vai ficar de fora. Então, para que vocês não deixem de verem um pouco sobre esse assunto que é a biotecnologia, eu decidi dividir ele em 3 videoaulas, certo? E vou estar postando para vocês. Vê só. Biotecnologia, ele é a relação entre a biologia e a tecnologia, certo? Com os estudos do campo da biologia aliado à tecnologia, visando o melhoramento da vida, certo? As aplicações da biotecnologia. A engenharia genética, ela vai ser um conjunto de técnicas que alteram ou modificam os caracteres hereditários de uma espécie, procurando eliminar as malformações ou enfermidades de origem genética, ou mesmo efetuar alterações ou transformações com uma finalidade experimental, mudando mesmo as características até então inexistentes em uma espécie. A engenharia genética em si, ela vai contribuir para desenvolver organismos com características de interesse específico, como por exemplo, cor, tamanho, velocidade de crescimento e diversas outras características. Inicialmente, certo? Houve um experimento e nesse experimento teve a seleção de sementes de uma determinada planta. E foi realizado apenas por meio de técnicas convencionais, que foi nomeado de cruzamento entre as plantas. E com o passar dos anos, com esse estudo, descobriu-se então como era que as características são passadas de uma geração para outra e qual é o verdadeiro papel da genética nesse processo. Então começou o estudo para elaborar os novos métodos, certo, de utilização da genética para permitir que os genes fossem transferidos sem a reprodução sexual. Então, a tecnologia, portanto, permitiu esse avanço e ficou conhecida aí como a engenharia genética. A modificação genética ou transgenia, ela também é conhecida como parte da engenharia genética. Ela é uma técnica de biotecnologia que ela foi introduzida no ano de 1973, se eu não me engano. Então, na modificação genética, sequências do código genético são removidas de um ou mais organismos e inseridos em um outro organismo de espécie diferente. Então, a principal implicação da modificação genética é a quebra da barreira sexual entre diferentes espécies, permitindo cruzamentos que eram tidos como impossíveis de ocorrerem de forma natural, certo? Como entre uma planta e um animal, por exemplo, ou de uma bactéria e um vírus. A inserção de genes exóticos em uma planta, por exemplo, pode resultar em efeitos imprevisíveis durante seus processos bioquímicos e metabólicos. Então, o estudo da modificação genética ele tem que ser feito com bastante cuidado. A agricultura ela é responsável por aproximadamente cerca de 70 a 71% do consumo da água de todo o planeta, certo? Então, a adoção da biotecnologia nesse setor primário já está promovendo um uso mais eficiente do recurso natural da água, certo? Então, o cultivo de plantas
geneticamente modificadas, tolerantes a defensivos químicos, que vai racionalizar a água usada para as pulverizações, certo? Então, houve um levantamento da Associação Brasileira de Sementes e Mudas e da Celery Ambiental que revelou que entre os anos de 2010 e 2020, o uso dessas variedades vegetais geneticamente modificadas na agricultura brasileira poderá economizar aproximadamente cerca de 130 a 134 bilhões de litros de água, ou seja, é muita coisa. Outra consequência positiva indireta da adoção de transgênicos na agricultura é a redução da emissão do CO2 na atmosfera do gás carbônico, certo? Então, isso acontece porque, como as lavouras geneticamente modificadas têm um manejo mais fácil, há menos necessidade do uso de máquinas agrícolas, reduzindo assim o uso do combustível responsável pela liberação do CO2. Então, isso é um adicional, certo? E é um benefício associado na preservação do solo, que é menos compactado por esse maquinário. Então, as vantagens agronômicas que as sementes transgênicas oferecem resultam em menos perda em razão das plantas invasoras ou ataque de insetos, que isso vai significar um aumento da produtividade por área. E uma última análise que eu digo para vocês é que a biotecnologia ela vai reduzir a pressão por novas áreas de agricultura, certo? Preservando dessa maneira também as florestas e vegetações nativas que sequestram todo o carbono e mitigam os efeitos do aquecimento global, certo? Aí é com isso que eu posso falar a vocês também um pouquinho sobre a biotecnologia e o meio ambiente. Então, a essência da biotecnologia ambiental vai estar em prevenir ou resolver problemas envolvendo a contaminação ambiental, abrangendo a utilização e a aplicação de diversas técnicas biológicas que visam a promoção do meio ambiente. Então, a biotecnologia ambiental ela é caracterizada por ser um sistema de conhecimento científico e de engenharia que utiliza micro-organismos e demais produtos para realizar o biotratamento de sólidos, líquidos e resíduos gasosos. Então, a biorremediação de ambientes poluídos, além de ser responsável por auxiliar todo o desenvolvimento de produtos não prejudiciais ao meio ambiente e de fontes renováveis de energia. Então, de certa forma, a biotecnologia ela tem um papel muito importante nas nossas vidas porque ela proporciona um melhoramento das nossas condições, certo? Da natureza, diminuindo o efeito do aquecimento global, certo? Então, por hoje é só. Então, vamos aguardar um novo capítulo da aula extra, certo?